Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais um webinar hoje da série da Ashray Student Branch de Florianópolis, do SB Floripa, em parceria com a IBEPSA. E hoje o engenheiro Lucas Nascimento vai comentar um pouco sobre dimensionamento de painéis fotovoltaicos. Mas no início eu vou fazer uma apresentação breve sobre a Ashray e o SB de Floripa. Então, a apresentação visa mostrar como que a Ashray pode contribuir na vida profissional de estudante de engenharia. E então, inicialmente, o que é a Ashray? A Ashray é a Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado. É uma associação bastante grande, com mais de 57 mil membros, em mais de 130 países. A apresentação não está aparecendo. Ah, deu erro aqui. Tá. Agora acho que sim. Agora põe uma apresentação, só que faltou. Sim. Então, como eu dizia, então é uma associação bastante grande, né? A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado. E o objetivo busca uma sociedade global que promove o bem-estar humano através de tecnologias sustentáveis para o ambiente construído. Então, o que essa associação faz são diversas frentes, digamos. Ela financia projetos de estudo e pesquisa, qualifica graduandos para o mercado de trabalho, emite certificações que são bastante reconhecidas e também exigidas, em alguns casos, para os projetistas, promove algumas competições com problemas reais de engenharia e desenvolve e publica padrões técnicos que são bastante utilizados na indústria e no setor de pesquisas também. O SB de Florianópolis, então, o Student Branch, na verdade, a Ashray ela está presente nas universidades através dos grupos estudantis, no caso, os Student Branches, e em Florianópolis a gente tem, então, o SB Floripa, na UFSC, e o Student Branch, então, é uma maneira bastante legal de que os estudantes tenham networking e conheçam profissionais atuantes no mercado. Então, os SBs organizam seminários, cursos e palestras, como essa de hoje, ajuda na formação de lideranças e acaba, com certeza, preparando para o mercado de trabalho. A Ashray e o SB têm alguns parceiros da indústria, e para os membros do Student Branch, então, tem algumas vantagens, como, além do networking, do que eu já falei um pouco antes, o recebimento da revista, do jornal da Ashray mensalmente em casa, o jornal, no caso, físico mesmo, e, além disso, tem desconto na compra de livros e normas da Ashray e também desconto na anuidade. Os estudantes pagam só 10% do preço para ser membro Ashray e tem os mesmos benefícios que um membro. Por fim, então, só comentar que o SB de Floripa foi premiado como o melhor SB de toda a região 12 da Ashray no último ano. Essa região engloba alguns estados dos Estados Unidos e toda a América Latina. E, por fim, para se tornar membro, então, é bastante simples. Quem tiver interesse, basta acessar o ashray.org/join e lá tem todo o passo a passo para seguir. Só lembrar de selecionar a Universidade Federal de Santa Catarina, onde pediu para escolher o nome da escola. E, no fim, também escolher o South Brasil como capítulo. E o resto é só preencher os dados e aí você já é um membro da associação. E sobre a Ashray é isso. Eu vou compartilhar agora com o professor Alberto. Bom, deixa eu ver. Obrigado, Matheus, pela introdução. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a minha tela. Vocês já estão vendo a minha tela ou não? Sim. Beleza. Então, novamente, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu queria agradecer inicialmente a presença do Lucas aí, Nascimento, que vai fazer a apresentação para a gente hoje, e do Matheus aí pelo apoio que está dando para a gente, junto com o Marcelo Lunger, para desenvolver aqui o chat. O que eu vou falar um pouquinho aqui da IBEPSA, pessoal, está associado a um pouquinho o que a gente faz lá, qual que é a atuação da IBEPSA, que é uma parceira aqui dentro desse projeto de webinars
voltados para a difusão de conhecimento na área de simulação e de análise de desempenho e identificações. Tá? Então, a IBEPS, a International Building Performance Simulation Association, tem vários chapters ao redor do mundo, e a gente está dentro desse aqui, que é o do Brasil. Ela é basicamente uma associação não com incentivos educativos, que busca aí desenvolver e melhorar, né, através do contato com pesquisadores, desenvolvedores e profissionais, a simulação de desempenho de codificações. Ela tem aproximadamente 4 momentos, né, divididos aí em 32 breaks, ou chapters, que a gente chama, né? E a gente desenvolve uma série de atividades, né? Temos um journal, né? O IBEPS tem um journal específico para a área de simulação de desempenho, performance e identificações, uma newsletter que sai periodicamente com alguns assuntos mais próximos, e também uma parte de livros que são publicados, né, com o endosso da IBEPS, tá? Entre eles alguns por autores brasileiros, como vocês estão vendo aqui a capa, com o professor Humberto Lamberts. Tem uma série de atividades, de webinars como esses, projetos, competições de modelagem entre estudantes, né, e que permite aí uma integração, um networking entre profissionais com maior e menor experiência, permitindo aí uma difusão maior do conhecimento. Além disso, a cada 2 anos, a gente organiza uma conferência internacional, a última foi em 2001 em Bruges, um modo ainda misto, né? E está sendo aí verificada qual vai ser a próxima sede de 2023. Tá? Então, tivemos uma oportunidade de ter também aqui no Brasil uma dessas conferências, que foi muito interessante, porque é um grande palco para discussões, troca de ideias, informações entre os profissionais. A gente temos os afiliados da IBEPS, né, no mundo, e atualmente a nossa diretoria é formada com a presidência da professora Ana Paula Mello, da Federal de Santa Catarina, o professor Roberto Lamberts, como vice-presidente também da Federal de Santa Catarina, o Anderson Neto, nosso secretário, e o professor Martim Gabriel é o nosso tesoureiro. E eu, com a professora Letícia, o arquiteto Davi Dueck e o engenheiro Bruno Martins, fazemos parte da diretoria, os membros de diretoria que dão apoio às atividades da IBEPS aqui no Brasil. Né? Nós temos hoje na IBEPS 200 membros no Brasil, atualmente, está aqui o nosso site, para quem quiser dar uma olhadinha depois. A gente não cobra taxas de afiliação. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, pode dar uma olhadinha lá no site, tem o nosso e-mail aqui para discussão, para troca de ideias e para divulgação dos nossos eventos. Eu agradeço muito a atenção de vocês e agora eu vou passar diretamente para a apresentação, apresentar o Lucas. Então, só deixa eu parar aqui a minha apresentação. Tá certo? Lucas, se você quiser já ir colocando a tua apresentação, fica à vontade. Tá, levantando a tua apresentação, eu rapidamente vou apresentar o engenheiro Lucas Nascimento, ele é pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina, tem graduação em engenharia elétrica, doutorado na área de energia solar fotovoltaica pela Universidade de Santa Catarina e concluiu o sanduíche na Universidade de New South Wales, na Austrália. Tem muita experiência na área de energia solar fotovoltaica, com mais de 3 gigawatts de projetos nos temas de projetos, simulação, comissionamento, operação, manutenção e avaliação de desempenho de sistemas fotovoltaicos, isolados ou conectados na rede pública. E atua desde 2005 no Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina, no Laboratório Fotovoltaico, onde ele atualmente é pesquisador e conduz pesquisas de pós-doutorado nos temas de sistemas fotovoltaicos e armazenamento de energia. Lucas, muito obrigado pela tua presença, é um prazer tê-lo aqui. Espero que a gente tenha, né, seja uma de muitas oportunidades que a gente possa ter você aqui para difundir todo o teu conhecimento na área aí de fotovoltaica. Então, eu deixo aí, passo o palco para você, a palavra, fica à vontade. Qualquer dúvida, nós estamos aqui, eu e o Matheus aqui para dar uma ajuda. E eu vou só desligar o vídeo para não perturbar muito aí a apresentação, mas eu estou aqui em background, qualquer coisa que precisar, estamos aqui, tá bom? Lucas, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigado novamente pela presença. Perfeito, obrigado, Alberto. Quero só confirmar se vocês estão vendo aqui minha tela, se tudo certo aqui com o meu compartilhamento. Ainda não. Deixa eu tentar retomar ele aqui, então.
Vê se você deu a habilitação para o Lucas entrar com a apresentação. Deu? Tá. Sim, já tá o Lucas. Beleza, obrigado. Nada. Matheus, por favor, só confirma quando estiver vendo minha tela aqui. Eu estou tentando habilitá-la, mas o aplicativo ainda não startou o compartilhamento. Beleza, mas ainda não tá. Tá, deixa eu... Ainda não está aparecendo não, Lucas. E aí, veja se agora foi, por favor. Agora sim. Agora sim, vai estar perfeito. Vai lá. Perfeito, obrigado, pessoal. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas, né, que estão participando aqui do webinar. Queria, mais uma vez, agradecer aqui ao professor Alberto, e aqui em Florianópolis, professor Lambert e professora Ana Paula, pelo convite, de compartilhar um pouquinho esse tema, de simulação de sistemas fotovoltaicos. Meu objetivo aqui é, basicamente, então, compartilhar um pouquinho de boas práticas e das nuances que estão associadas à simulação de sistemas fotovoltaicos, principalmente integradas a edificações, olhando um pouquinho aí para diferentes características que podem afetar a simulação de desempenho dos sistemas, e espero poder contribuir um pouquinho aí para quem tem se dedicado a esse tema ou que está iniciando esse tema de integração fotovoltaica, mostrando um pouquinho aí das boas práticas para diminuir as incertezas dos seus projetos. Bem, a nível de simulação, tanto em edificações ou usinas de grande porte, pensando aí num projeto de um grande sistema, quando a gente passa por uma etapa de simulação, tanto num pequeno projeto quanto num grande projeto, as características não mudam muito. Muitas vezes os nomes podem ser ligeiramente distintos. Para um projeto de grande porte, tipicamente a gente chama de certificação. Eu quero fazer a certificação de um empreendimento fotovoltaico. Mas essa certificação de um empreendimento fotovoltaico, pensando numa usina, é basicamente uma simulação bem feita. É uma simulação bem feita. E essa simulação, tanto para uma usina quanto para um sistema integrado a uma edificação, ela tem dois resultados principais. Dois principais resultados. Um é um resultado de energia. A energia que eu estou prevendo gerar com esse sistema. E o outro é o desempenho. Qual é o desempenho que eu espero ter com esse sistema fotovoltaico? Bem, como nós estamos falando muitas vezes de desempenho de edificações, e tipicamente eu tenho uma nota, esse desempenho térmico da edificação, eu queria tentar fazer uma comparação aqui e tentar desconstruir um pouquinho, muitas vezes, o entendimento que nós temos sobre o desempenho do sistema fotovoltaico. E como esse desempenho do sistema fotovoltaico ele é impactado pela integração fotovoltaica que muitas vezes a gente projeta para uma edificação ou para uma usina. Não importa aqui o caso. Quando a gente fala de desempenho num sistema, para nós o desempenho ele basicamente está sendo tá diretamente associado ao que nós chamamos de performance ratio, a nossa taxa de desempenho. E a performance ratio, numericamente, ela é uma divisão. Ela é uma divisão entre o desempenho real do sistema dividido sobre o desempenho máximo teórico possível. Então, numericamente, a gente expressa ele dessa maneira. Agora, do ponto de vista detalhado desse desempenho, basicamente, o que impacta o desempenho de um sistema fotovoltaico? Quais são os fatores que acabam levando um sistema fotovoltaico, então, a ter um elevado desempenho ou um baixo desempenho? O desempenho ele não está ligado com a eficiência dos módulos. Tá? Então, independente se eu tenho um módulo de alta eficiência ou se eu tenho um módulo de baixa eficiência, isso está unicamente ligado a eu usar mais área ou usar menos área da edificação. Então, a eficiência do módulo fotovoltaico tem uma relação direta somente com a área ocupada. Ocupar um pouquinho menos de área ou ocupar um pouquinho mais de área. Agora, o desempenho, ele basicamente está refletindo todos os aspectos de perda que estão incidindo naquele sistema fotovoltaico, que estão alheios aí da eficiência. Quais são esses fatores, tipicamente? Bem,
vamos começar a nomear os principais fatores de perda. Então, o principal fator de perda no sistema fotovoltaico é a temperatura. O módulo fotovoltaico, ele gostaria de ter, né, sempre uma temperatura baixa de operação, próxima a 25 graus Celsius. O módulo fotovoltaico tipicamente quer ver luz, mas não calor. Então, a temperatura impacta negativamente o desempenho do sistema fotovoltaico. Bem, outro fator importante de perdas, né, no nosso sistema, muitas vezes é o acúmulo de sujeira. Ele não está aqui representado, mas depois eu vou entrar no mérito específico dessa questão. A sujeira é uma perda importante também que pode impactar o desempenho do sistema fotovoltaico. Então, quando a gente olha um sistema como um todo, se nós tivéssemos, né, um sistema fotovoltaico que toda a irradiância que incidiu no vidro do módulo ultrapassou esse vidro sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de atenuação em função da sujeira. Se as células estão operando a 25 graus Celsius, se internamente naquele módulo fotovoltaico nós não temos nenhuma perda associada a perdas térmicas associadas aos condutores daquele módulo, ou seja, os fiozinhos elétricos que conduzem a corrente elétrica dentro, né, do próprio módulo, eu tenho basicamente condutores perfeitos ali. Se toda a energia que foi gerada pelo módulo, que acabou passando por um inversor, né, para converter corrente contínua para corrente alternada, se esse equipamento também tivesse uma eficiência de 100%, se ele não tivesse nenhuma perda, se ele fosse maravilhoso, se todas as, né, hipóteses que eu estou colocando aqui acontecessem, o meu sistema fotovoltaico teria um desempenho de 100%. Como eu não tenho, né, basicamente, né, essas perdas ideais acontecendo aí em campo, como eu tenho um conjunto de pequenas perdas para cada um desses itens que eu acabei de colocar, basicamente a performance rate ela pode ser descrita como 100% menos esse somatório de perdas. E aí eu tenho uma performance rate, um desempenho típico de um sistema fotovoltaico, que tipicamente varia entre 75% e 80%. E basicamente está associado a isso, então, né, a todas as perdas que nós temos associadas ao, né, funcionamento do sistema fotovoltaico, todos os seus componentes e, claro, né, todas as características ambientais, então, que podem afetar, né, essa questão, como, por exemplo, temperatura e sujeira. Bem, agora deixa eu, então, fazer aqui um outro exemplo, para deixar isso ainda mais claro. Quando eu tenho um sistema fotovoltaico, vamos admitir que eu tenho a possibilidade de, aqui em Florianópolis, né, então, ter uma instalação super adequada, né? Ela está inclinada a 27 graus de inclinação, que é idêntico à latitude de Florianópolis, ou seja, nessa inclinação eu tenho a máxima produção de energia, né, possível pelo meu sistema, porque eu estou aproveitando, né, basicamente o recurso solar da melhor maneira possível. Se eu estou orientado ao norte, né, e orientado a 27 graus, para um sistema em Florianópolis, aqui estou colocando um exemplo, um sisteminha pequeno, tá, de 1,5 kW de potência, 1,5 kW pico. Esse sistema ele gera, aqui na minha simulação, mais ou menos 1.800 kWh de energia por ano e tem um desempenho de 77%. Esse é o meu desempenho do meu sistema, 77%. Bem, qual seria uma possível aberração assim, que nós poderíamos ter numa instalação fotovoltaica? Bem, possivelmente seria se nós virássemos o sistema e instalássemos ele para o sul. Vocês concordam que, olhando para o sul, eu aproveito, né, muito pouco recurso solar, né, porque eu não estou adequadamente orientado. Bem, como é que seria o impacto, então, né, dessa orientação do sistema, né, caso ele tivesse orientado para o sul? Bem, quando eu, né, oriento meu sistema para o sul, olhem qual é o impacto que isso tem no desempenho, na performance ratio do meu sistema. Ela reduziu basicamente 2 pontos percentuais, caiu de 77% para 75%. Ou seja, é uma pequena redução de desempenho, muito pequena, o que foi bastante impactado foi a produção de energia, a produtividade. Ou seja, deu para entender que, basicamente, o desempenho de um sistema fotovoltaico não está ligado à eficiência, como eu coloquei, e tampouco ele está associado à orientação do sistema.
Porque o que se pensa como desempenho é: eu tive uma irradiação solar que incidiu naquele módulo, independente de para onde ele está orientado, e eu tive uma produção de energia associada àquela orientação. Para o sul, é claro, eu recebo muito menos recurso solar, logo eu gero menos energia. Mas a relação entre essas duas, entre essa saída sobre essa entrada, é o que me dá o desempenho. Vocês podem ver que o desempenho para 27 graus sul foi muito pequeno quando comparado para 27 graus norte. Isso tem uma nuance muito importante, porque quando a gente compara desempenho de edificações, dependendo da métrica que a gente utiliza, bem, eu posso ter impactos muito importantes, dependendo de qual a característica que eu estou olhando, e olhando para um sistema fotovoltaico, como acabei de mostrar, principalmente a questão de orientação, não impacta significativamente o meu desempenho, mas impacta significativamente a minha geração. Bem, então, já que, admitindo que essas duas características estão bem claras, vamos começar a entender, então, um pouquinho os detalhes de como a gente faz uma simulação de um sistema fotovoltaico. Como eu coloquei, a principal resposta de uma simulação é desempenho e energia. Esses são os dois principais fatores que eu tenho como resposta em uma simulação de um sistema fotovoltaico. Nós temos vários softwares que podem ser utilizados para fazer essas simulações. O PVsyst é, então, um software suíço, é o principal software utilizado para avaliação de sistemas fotovoltaicos, seja em usinas, seja integrados de edificação. Ele é um software pago, que tem desconto caso você utilize uma licença estudantil. Helioscope e PVSol são outros softwares comerciais, que também são utilizados para simulação. O único software gratuito para simulação de sistemas fotovoltaicos é o SAM, o System Advisor Model. É um software que foi desenvolvido lá pelo NREL, o National Renewable Energy Laboratory, é o laboratório americano então, que tem se dedicado aí à avaliação da energia solar. Ele é um software muito bom, muito completo em termos de ferramentas, em termos de bibliotecas. Mas o que eu diria para vocês é que, independente do software, nós vamos ter respostas muito similares, independente do que a gente está, independente da ferramenta que a gente está utilizando. Desde que a gente entenda quais são os principais pontos que devem alimentar essa ferramenta. E é isso que eu queria entrar, então, em detalhes com vocês. Como municiar adequadamente as ferramentas? Admitindo que todos eles são muito parecidos a nível de método, a nível de modelagem por trás da ferramenta. O primeiro item, então, que eu queria começar apontando com vocês são dados ambientais. Quando a gente entra numa simulação de desempenho de um sistema, o primeiro ponto importante são os dados ambientais daquela região, da minha cidade, do sistema onde eu estou pensando em simular o meu sistema fotovoltaico. Esses dados ambientais basicamente são irradiância e temperatura. Bem, essa é uma parte importante do software, de todos eles. São todos idênticos. Uma outra parte importante do software é a questão de cálculo de perdas. E nessa questão de cálculo de perdas, a gente tem que entender que parte das perdas do software ele não calcula automaticamente. Ou seja, se eu falar assim, software, me diz qual é a estimativa de perda de sujeira para São Paulo. Puxa, não existe uma ferramenta que permita quantificar a perda de sujeira para São Paulo em função das características ambientais do tipo de integração do módulo fotovoltaico. Vou comentar um pouquinho. Sujeira é extremamente particular. A sujeira que eu tenho aqui é diferente da sujeira que eu tenho do outro lado da rua, dependendo do tipo de ambiente em que eu estou situado. Então essa é uma perda que eu arbitro. Eu é quem digo para o software qual é o valor de perda. E tem outras perdas que são perdas calculadas, que aí o software ele calcula automaticamente, desde que a gente entenda um pouquinho do que está acontecendo por trás ali da ferramenta. Eu quero navegar nesses 3 itens com vocês: dados ambientais, os valores que são arbitrados e os valores que são calculados. Mas antes eu queria entrar na primeira questão, que são os dados ambientais. E o principal dado ambiental é o dado de irradiação solar. E uma questão que tipicamente surge é, esse dado de radiação, de onde eu pego? Será que eu busco um dado medido ou eu vou para satélite? Será que eu uso alguma medição de piranômetro, de célula de referência que eu tenho,
ou eu vou para uma medida de um atlas solarimétrico, um banco de dados, né, que tem né, essa disponibilidade de recurso solar. Bem, vamos entender cada uma das questões. Primeiro, vamos começar com dados medidos. Vamos começar a pensar aqui em instrumentos de medição, os piranômetros, por exemplo. Bem, nós temos diferentes classes de incerteza para os nossos instrumentos que medem o recurso solar. A classe C, né, um second class, tem uma incerteza diária da ordem de 10%. É o sensor de mais, né, alta incerteza, pensando em recurso solar. Os meus sensores, né, intermediários, eles são de classe B. Eles são chamados também de first class, né, e eles têm uma incerteza até de 5%. E por último, eu tenho um sensor classe A, tá, ou um sensor chamado secondary standard. Ele tem uma incerteza da ordem de 2 a 3%. Então, o melhor hoje, né, de incerteza que eu posso ter para a medição do recurso solar é da ordem de 2 a 3%. Tipicamente, os sensores que a gente tem espalhados por aí são sensores classe B, com uma incerteza de 5%. Então, 5% é de onde eu parto. 5% é a minha incerteza típica quando eu tenho medição em campo. Tá? Vou só pedir ajuda do pessoal da moderação, só para mutar o microfone aberto. Contudo, obrigado. Mesmo essa questão de... mesmo eu tendo aqui um sensor de altíssima precisão, de baixa incerteza, eu tenho que entender um ponto importante. Quando eu meço o recurso solar, medir 1 ano apenas é muito pouco. Quando eu começo a avaliar, eu tenho várias bolinhas aqui, bolinhas de diferentes cores. Cada cor é um site, tá? Cada cor é um site. Estou olhando para vários sites onde a gente tem monitoramento de longo prazo aqui no Brasil. O que a gente pode olhar? Quando eu olho e comparo com o valor médio da irradiação solar, ano a ano, o recurso solar muda muito. Eu tenho uma variabilidade do recurso solar. E essa variabilidade anual, ela muda para cada região. Para esses meus pontos aqui, tá, que são representativos para várias regiões do território brasileiro, eu tenho uma variabilidade de um ano para outro que chega a ser da ordem de até 6%. Quando eu começo a olhar isso para o território brasileiro, para cada uma das regiões, eu vejo que algumas regiões eu tenho uma variabilidade um pouquinho maior, outras um pouquinho menor. Então, o que eu estou dizendo? Estou basicamente dizendo que se eu tenho um instrumento de medição, um piranômetro, e eu meço 1 ano apenas, é muito pouco para poder caracterizar um local. Porque eu posso ter uma sazonalidade importante nesse local e eu não necessariamente medir um ano que seja representativo, um ano que seja a média. Pode ser que seja um ano muito ensolarado ou pouco ensolarado. Então, eu não consigo caracterizar bem o local se eu tenho apenas 1 ano de dados. Bem, Lucas, mas talvez, eu possa ir para um grande banco de dados, por exemplo, né, o INMET, né, o nosso Instituto Nacional de Meteorologia, e lá eu tenho algumas regiões onde eu tenho muitos dados solarimétricos, muitos dados. E algumas estações com até 10 anos de medição. Nesse caso, seria um dado a ser utilizado, né, para fazer as minhas simulações? Olha, até seria um dado interessante de ser utilizado. Mas tem uma questão importante. Será que essa base, né, essa estação, será que ela está próxima do local onde eu pretendo instalar a minha usina? Até onde eu consigo extrapolar esses dados medidos para as minhas simulações? Quando a gente olha para a literatura, olha, depende muito de qual é a densidade, né, das estações solarimétricas que eu tenho à minha disposição. Se são, né, estações solarimétricas bastante densas ou se elas são mais, né, esparsas, mais distribuídas. Mas o que a literatura tem dito é que a gente consegue extrapolar até 50 quilômetros. Ou seja, se eu tenho um dado de radiação, né, da minha estação solarimétrica em Nemet, por exemplo, eu posso dizer que até num raio de 50 quilômetros, essa estação ela representa, né, aquele pixel, aquela área. Bem, vocês concordam que é um conjunto de coincidências, vou chamar, né? Tem que ter, então, caso eu queira usar dados medidos, um sensor de baixa incerteza, com pelo menos 10 anos de dados e com pelo menos
uma distância máxima da ordem de 50 quilômetros da onde eu pretendo instalar meu sistema. É uma série de, eu vou chamar de coincidências, porque são dados muito esparsos que nós temos. E normalmente não são de grande, né, que estão sendo medidos aí com grande tempo, um grande período. Bem, então, alternativamente, vamos tentar achar outra alternativa? Vamos tentar achar bancos de dados? E bancos de dados que tipicamente têm sido medidos através de satélite e validados através de estações meteorológicas medidas em campo? Esse é o caso do nosso Atlas Brasileiro de Energia Solar. O nosso Atlas brasileiro, ele basicamente utiliza, né, então, imagens de satélite, né, do nosso satélite geoestacionário que está aqui em cima, né, da América do Sul, né, o GOES, agora o GOES 19. E nós temos medições de mais de 17 anos de dados, ou seja, 17 anos de imagens de satélite, que, através de um modelo de transferência radiativa, ou seja, a matemática, né, que transforma essa imagem em um dado de radiação. A partir desses dados, né, basicamente, então, o INPE, em parceria com várias universidades, incluindo a Universidade Federal de Santa Catarina, então conseguiu mapear e avaliar a irradiação solar para todo o território brasileiro, com uma resolução de 10 por 10 quilômetros, ou seja, eu tenho um pixel, né, uma caixinha de 10 por 10 quilômetros para cada ponto desse atlas, que foi extensivamente validado. Utilizou mais de 500 estações em solo, tentando simultaneamente pegar o dado de satélite, comparar com o dado medido em solo e verificar se o modelo, né, que foi desenhado lá pelo INPE, né, que é esse modelo de transferência radiativa, ele chama Brasil SR, se esse modelo ele foi adequadamente construído e se ele precisa ter pequenos offsets. Bem, depois disso ter sido feito, né, então esse Atlas ele foi lançado em 2017, é hoje a nossa melhor fonte de dados solarimétricos disponíveis no Brasil. É esse o dado que eu estou sugerindo que vocês utilizem para as simulações de vocês. Tá? Esse dado, quando a gente olha aí os diferentes percentis, né, vamos colocar aí de probabilidade, né, de ocorrência daquele valor de radiação solar para as diferentes regiões do Brasil, eu tenho basicamente desvios que são sempre inferiores a 5% em média. Ou seja, vamos generalizar isso como incerteza, mas eu tenho uma incerteza muito baixa do nosso Atlas, muito baixa. Por quê? Porque ele foi extensivamente validado. Ou seja, ninguém hoje no mundo, né, nenhuma outra plataforma no mundo tem uma base de validação tão densa quanto o nosso Atlas, que foi feito lá pelo INPE. E essa ferramenta, então, que eu oriento que a gente utilize para buscar os dados solarimétricos que são entrada dessa nossa simulação. Bem, como é que a gente faz isso rapidamente? Para todo mundo entender, né, e buscar esses dados. São muito fáceis de serem buscados. Basicamente, entrando lá no site do INPE, né, naquele endereço que eu coloquei lá atrás, esse aqui, ou vocês digitem Atlas Brasileiro de Energia Solar no Google, vai ser esse site que vai aparecer. Vocês rolando, né, na parte inferior da página, vocês vão ter um mapa brasileiro um mapa brasileiro, né? E esse mapa brasileiro vai ter aqui todos os estados. Vamos supor que eu clique aqui em Santa Catarina. Tá, cliquei aqui em Santa Catarina. Então, Santa Catarina ficou em highlight, né? E logo depois eu abri aqui todo o mapa do meu estado. Se a gente der um zoom nessas quadrículas, estou dando um zoom aqui nas quadrículas de Florianópolis, vocês podem verificar que eu tenho aqui a quadrícula, né, várias quadrículas, né, e vários números para cada uma dessas quadrículas. Basicamente, essa quadrícula é a referência. Ou seja, se eu estou interessado em obter dados de radiação do norte da ilha, eu vou usar a quadrícula 3085. Então, eu clico aqui em radiação global horizontal, caso estes sejam meus dados de interesse. Esse é o dado, né, que é utilizado para qualquer simulação. Né, o dado de radiação global horizontal é o que alimenta, independente da ferramenta, independente do software, o dado de radiação global horizontal é o dado que alimenta, né, a nossa simulação. Então, clicando aqui em radiação global horizontal, eu basicamente digito o número da minha quadrícula, 3085, e ele vai carregar.
todos os dados de irradiação em watt-hora por metro quadrado dia para Floripa e também como meu valor anual. Isso aqui, claro, em watt-hora metro quadrado dia. Se eu dividir por 1.000, vou ter em quilowatt-hora metro quadrado dia, multiplico por 365, esse é meu valor anual de radiação solar. Então, Florianópolis, radiação global horizontal, é de 1.590 kWh metro quadrado ano. Super simples. Bem, então essa é a ferramenta, né, que eu aconselho que vocês utilizem para simulações de sistemas fotovoltaicos, nosso dado do Atlas. Mas esses dados de 17 anos, eles são dados médios. Perfeito? Eles são dados médios. É a média de 17 anos. Muitas vezes em outras ferramentas, dependendo da ferramenta que a gente utilize, é muito comum vocês também terem à disposição de vocês, na própria ferramenta, principalmente aí para simulação, né, de edificações, é muito comum que a gente às vezes baixe os dados típicos meteorológicos de uma cidade, ou também chamado de TMY. Né? Bem, o que é o TMY? O TMY, basicamente, ele não é a média. Ele não é a média. O TMY é um ano artificial. É um ano de mentirinha. Ou seja, por exemplo, janeiro. Tá? Janeiro, o meu janeiro típico, meu janeiro mais representativo, é o janeiro de 2004. Então eu peguei aqui uma grande série histórica e o meu janeiro mais representativo é o janeiro de 2004. O meu fevereiro, né, dessa minha história, qual é o meu fevereiro mais representativo? É o fevereiro de 2003. O março é de 2009. E por aí eu crio, né, um ano artificial que ele é típico. Né? Ou seja, eu vejo, né, basicamente existem metodologias para a criação desse ano meteorológico típico, existem diferentes meteorologias, mas eu crio então um ano que é criado artificialmente, mas que seja representativo, ele é típico daquela região. É um pouquinho diferente da média, claro, né, porque eu não estou simplesmente pegando a média de todos os janeiros, eu estou criando aqui um mês, né, que ele é mais, digamos, quando eu olho para uma característica mais estatística, né, ele é mais comum, né, de acontecer. Contudo, tanto nas médias quanto no TMY, dependente um ou outro, eu tenho uma questão muito importante. Tanto faz se eu uso os dados lá do Atlas, ou se eu uso, né, nessa ferramenta que, né, vocês porventura possam utilizar, né, se vocês utilizarem um dado de TMY, tem uma questão muito importante, que é o seguinte: quando nós fazemos uma simulação, e eu faço uma simulação com esse ano de mentirinha, ou com uma média, né, de 17, 20 anos, não importa, eu estou fazendo uma simulação única e é uma simulação média. Ou seja, eu estou dizendo, na média, é isso que acontece. Na média, é isso que eu vou ter de desempenho e de geração do sistema fotovoltaico, já que essas são as duas saídas da minha simulação. Bem, quando eu olho para uma simulação ano a ano, ou seja, eu não estou simulando agora, né, uma única vez. Eu tenho aqui um valor médio de desempenho. Eu estou simulando cada um dos anos disponíveis, admitindo que eu tenho uma série histórica. O que eu observo? Eu observo que eu tenho anos com maior desempenho, anos com menor desempenho, associados ao quê? Bem, tem anos que são mais ensolarados, mais quentes, tem anos que são menos ensolarados, mais frios. Isso impacta diretamente o desempenho de uma usina. Então eu estou dando um passo aqui no melhoramento da minha simulação. Eu estou dizendo o seguinte: a melhor maneira possível de a gente simular um sistema é buscando dados que são extensivamente validados. São os nossos dados do Atlas. Mas esses dados são dados médios. É uma única informação que eu tenho disponível. É um ano médio. Tem como melhorar um pouquinho? Tem como melhorar um pouquinho. Eu melhoro um pouquinho fazendo uma simulação usando cada um dos meus anos disponíveis, usando o que eu chamo de série histórica. Só que essa série histórica não é facilmente encontrada. Eu quero saber dados de radiação solar dos últimos 20 anos para Florianópolis. E com resolução horária, por exemplo, caso eu queira. Bem, o único jeito de a gente conseguir esses dados é pagando. E esses valores variam da ordem de $600
a 2.000 euros, dependendo do serviço, né, de dados que tipicamente a gente utiliza. Mas na escala de polimento da minha simulação, é uma análise natural que é utilizada. Bem, Lucas, por que está mostrando isso para a gente, então? Porque eu, né, aqui no auge, né, da minha pós-graduação, não tenho recurso para isso. Bem, existe um serviço de satélite chamado Solcast, que basicamente disponibiliza dados históricos, séries sintéticas históricas, gratuitamente para pesquisadores. E tudo super desburocrático, é só se cadastrar com um e-mail institucional e você baixa os dados históricos lá, dos últimos 10, 15 anos. Ou seja, você consegue fazer uma simulação, então, com cada um dos anos. E com isso você tem uma análise muito, né, assim, detalhada, né, da avaliação de desempenho da usina de vocês. Então, essa seria, né, uma maneira de dar um maior refinamento, né, da simulação, utilizando dados, então, né, que podem representar bem uma região, admitindo que, caso eu utilize essa série histórica, eu consigo fazer simulações individuais para cada um dos anos e consigo ter um detalhamento muito bom, então, do que vai acontecer, o que pode acontecer, né, com o sistema fotovoltaico. Ele tem um desempenho médio de 75, mas eu já sei, porque eu simulei, né, muitos dados, que em algum ano eu posso ter desempenhos mais baixos, da ordem de 74, 73, porque historicamente isso já aconteceu. Então, se eu estou prevendo o futuro, pode ser que no futuro eu também, né, possa ter isso acontecendo de novo, tanto para desempenho quanto para irradiação solar. Então, eu acho que esse é um ponto importante da nossa simulação, e com isso, eu basicamente finalizo aqui a primeira parte da nossa simulação, que são os nossos dados ambientais. E agora eu avanço para o nosso cálculo de perdas. E como eu coloquei, esse cálculo de perdas, ele tem duas componentes. Perdas que são arbitradas e perdas que são simuladas. Tá? Perdas que são calculadas automaticamente pela ferramenta. Ou seja, já comentei com vocês que, por exemplo, sujeira, o software ele não consegue, né, estimar um valor típico que pode acontecer para uma determinada região. Nós é quem temos que imputar esse valor. E quando a gente imputa esse valor, a gente precisa tirar isso da cabeça, da cachola. Eu preciso estimar aqui um bom valor de perda. Bem, quando eu olho para uma usina em solo, estou olhando duas usinas em solo, vocês podem ver que, né, claro, eu tenho módulos com características distintas aqui, mas vocês concordam que a característica do solo vai estar muito relacionada à característica, né, de impacto de sujeira desse meu empreendimento. E a mesma coisa eu tenho com o sistema integrado a uma edificação. A característica de sujeira no sistema está muito associada ao entorno, às adjacências desse sistema, aonde ele está situado. É uma área urbana, uma área rural. Bem, então, a gente tem aqui uma importante missão. Estimar perdas de sujeira típicas num sistema fotovoltaico. É uma questão importante de simulação. Bem, quando a gente, né, olha para o que nós temos de histórico, tá? O que nós temos de histórico, olhando para insights, né, vamos colocar, para palpites aí, de experts que olharam para um determinado empreendimento e falaram, olha, essa usina, esse sistema teve, né, ou terá, né, já que eu estou estimando no futuro, terá uma perda da ordem de 4%, 3%. Quando eu olho, tá, para medições que estão sendo realizadas, né, de impacto de sujeira em empreendimentos fotovoltaicos nos Estados Unidos, tá, sistemas de grande porte, tanto em solo quanto telhado, e quando eu comparo os palpites, então, nesse meu gráfico aqui do meu eixo, né, meu eixo Y, tem aqui, ó, os palpites, vamos chamar assim, calibrados, né, o meu expert guess, né, de quanto eu terei de sujeira num sistema fotovoltaico. Então, esse expert, né, para esse ponto aqui, por exemplo, ele chutou, olha, acho que a minha usina vai ter uma perda de sujeira de 5%.
Aí depois de um ano foi se medir qual é o valor da perda. E a perda, né, esse Local Field Annual Soiling Loss Measurement, ou seja, o que ele mediu de fato, foi da ordem de 1,5. Ou seja, o cara chutou 5 e mediu 1,5. Ou seja, ele chutou muito alto. Chutou muito alto. Mas por outro lado, também o que aconteceu? Vamos pegar esse cara aqui. Esse cara, nessa bolinha aqui, chutou que a minha perda de sujeira ia ser da ordem de 2%. Mas na prática, quanto que a gente teve de perda? 4%. Ou seja, esse cara chutou baixo. Ele é um mau chutador. Bem, quando a gente olha essa nuvem, tenta fazer uma correlação aqui, qual é a correlação que eu tenho? Essa é uma correlação que, na verdade, não existe. Tá? O erro médio relativo entre expectativa e realidade é de 99,5%. Ou seja, a probabilidade de tu errar é quase 100%. Então, eu diria o seguinte para vocês. É difícil chutar qual é a perda de sujeira que a gente vai ter no sistema. Ah, Lucas, mas me diz aí o que vocês têm visto. Bem, que número você quer ver? 2%? Eu vou pegar um sistema nosso que tem perda de 2%. Não, eu quero ver... Não, mas acho que é pouco. Né? Tem perdas de 5? Tem perdas de 5, tem perdas de 10. Ou seja, dependendo do sistema, se essa sujeira é aderente, não aderente, orgânica, inorgânica, homogênea, não homogênea, tem uma série de particularidades. O impacto da sujeira pode ser maior ou menor. Então, sujeira é algo difícil de a gente estimar uma simulação. Então, tipicamente, o que a gente tenta? Não chutar baixo, pelo menos. Não chutar baixo. Diria que 3% é um valor mínimo de sujeira que a gente pode ter num sistema fotovoltaico. No mínimo. Abaixo disso é difícil a gente observar. Tá? Esse é um item importante. Bem, tem uma outra questão importante, gente, nos sistemas fotovoltaicos, que é o seguinte. Qualidade do módulo fotovoltaico. Quando eu compro um módulo fotovoltaico, eu tipicamente recebo, no mínimo, a potência que eu comprei. Ou seja, se eu comprei um módulo de, por exemplo, 400 watts de potência, eu vou receber um módulo que, caso eu meça nas condições de teste, qual ele foi medido, eu vou medir no mínimo 400. Mas eu espero receber até uma potência um pouquinho maior. É o que a indústria chama de tolerância positiva. Ou seja, vai vir no mínimo 400, mas pode vir até um bônus, até 10 watts adicionais de potência. Ou seja, comprei 400 e veio 402, 405, até 410. Ou seja, não é que nem plano de telefonia, né, de internet, em que eu compro um plano de 100 mega e eu normalmente recebo um percentual disso. Não, é como se eu tivesse comprado um plano de 100 mega e vem pelo menos 100 mega. Mas normalmente vem até bônus, 100, 105, 110. É isso que acontece, né, normalmente num sistema fotovoltaico. Bem, por que eu estou pontuando isso? Porque tipicamente, na simulação, a gente precisa dizer quanto a gente está considerando de bônus de potência em módulos fotovoltaicos. É 1% a mais? É 0,5%? Porque se eu estou recebendo 0,5% de potência em média a mais, quer dizer que eu vou ter 0,5% a mais de desempenho e 0,5% a mais de geração. É diretamente proporcional. Bem, o que a gente tem visto, gente, tá? Quando eu falo a gente, é a literatura. Isso nós temos visto tanto no Brasil, mas muitas vezes, né, isso também tem sido visto por importantes instituições independentes lá fora. Olha só, isso aqui é uma avaliação que foi feita em 51 módulos fotovoltaicos. 51 módulos fotovoltaicos. Que foram recebidos em usinas. Em usinas. O cara recebeu um módulo fotovoltaico na usina. Ele abriu o módulo, embalou e mandou para um laboratório para verificar, para confirmar que a medida de potência do módulo bate exatamente com aquilo que ele estava comprando. Ou seja, se ele comprou um módulo de 400, mandou para um laboratório, ele mediu 400, nesse meu desvio percentual, eu vou ter um desvio, vou estar no zero, vou estar exatamente em cima do zero. Se ele tem tolerância positiva, eu estou desviado para a direita, ou seja, eu estou recebendo, né, alguns pontos percentuais a mais de potência. Mas o que tem acontecido? Muitas vezes a gente tem visto que, apesar do fabricante dizer que a gente tem tolerância positiva, o que tem acontecido é algo muito análogo a plano de internet. Ou seja, eu tenho recebido, muitas vezes, potências ligeiramente menores do que de fato é o dado nominal.
Puxa, Lucas, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Mas sabem de uma coisa? Se a gente avisa o fabricante, isso pensando em empreendimentos de grande porte, se eu aviso o fabricante antes, olha, parceiro, assim que eu receber esse módulo em campo, eu vou medir o módulo. Ele vai ser medido. Ou seja, já estou te avisando, vai ter uma etapa importante aqui de medição. Bem, nesse gráfico da direita, tá, eu tenho 16 módulos fotovoltaicos desses mesmos fabricantes da onde eu avaliei os 51 de antes. A única diferença foi que eu avisei antes o fabricante que eu ia medir em campo. E olha o que aconteceu. Os módulos vieram com potência um pouquinho mais positiva. Ou seja, os módulos de fato vieram com essa tolerância positiva. Onde eu quero chegar nesse ponto? Bem, na simulação, apesar do fabricante mencionar que eu posso ter uma tolerância positiva, nós não vamos considerar isso na simulação. Ou seja, isso vai ser considerado como zero. Ou seja, não considero isso. Uma outra questão importante, gente, é a degradação dos módulos fotovoltaicos. Um módulo fotovoltaico, no primeiro ano, ele degrada, quando exposto à luz, de 2,5% a 3%. É uma degradação inicial do módulo. Ele é exposto à luz e, naturalmente, ele degrada por um mecanismo de perda, associado a uma contaminação na dopagem do boro. Tá? Uma característica técnica da construção do módulo. Ele degrada um pouquinho e estabiliza. Não degrada mais por esse mecanismo. Depois ele degrada por outros. Bem, então o módulo fotovoltaico degrada até 3%. O que tipicamente tem sido feito pela indústria? Nas simulações. Olha, se ele degrada até 3, o que tipicamente tem acontecido? Será que ele pode degradar 2? Será que ele pode degradar 1? Eu acho literatura para todos os casos, onde ele até degrada menos no primeiro ano do que o que o fabricante está garantindo. A garantia, tipicamente, ela é um pouquinho mais conservadora, concordam? O módulo pode degradar um pouquinho menos do que a garantia, mas normalmente nunca vai ser superior a isso. Bem, gente, o que eu estou colocando? Se o fabricante ele diz que o módulo fotovoltaico pode degradar até 3% no primeiro ano, nós, na simulação, vamos considerar isso, que o módulo pode degradar até 3%. E com isso, eu tenho uma melhor, vamos chamar assim, confiabilidade, uma melhor garantia de que, caso ele degrade de fato até 3%, eu não vou ter sido muito otimista com as minhas considerações. Então, essa é uma questão importante nos nossos valores de perda. Bem, Lucas, se tu tivesse então que fazer assim, me ajuda, estou iniciando nas simulações, eu preciso estimar algumas perdas. Bem, então, alguns valores orientativos para as simulações de vocês. Quando a gente olha, então, para a qualidade do módulo, que é aquela questão que eu coloquei inicialmente, qualidade do módulo, a gente não considera nenhum tipo de tolerância. Isso é zero. Ou seja, eu estou dizendo que o módulo fotovoltaico não vem com algum bônus de potência. O lead, que é a minha degradação inicial do módulo, é de acordo com o fabricante. Eu vou colocar 2,5% a 3%. Tem uma perda de descasamento elétrico, que eu não puxei aqui, mas é uma perda que tipicamente acontece porque os módulos eles não são idênticos. Eu tenho pequenas diferenças entre um módulo e outro. A gente chama isso de mismatch. É o descasamento elétrico entre módulos que deveriam ser idênticos. Essa perda é da ordem de mais ou menos 2%, tipicamente pela literatura. Sujeira é um chute calibrado, mas eu diria pelo menos 3%. E os sistemas, normalmente, eles ficam indisponíveis. Então, eu colocaria pelo menos 1% para vocês. Pelo menos 1%. Então, se a gente precisar arbitrar perdas, todos os softwares vão ter esses campos de entrada. Essas são as perdas que eu sugiro que vocês arbitrem aí nas simulações. Bem, aí, gente, tem uma outra questão que é os nossos valores calculados, as perdas calculadas. E aí, basicamente, gente, todos os softwares calculam muito bem as perdas que são calculadas aí pelas ferramentas de... os softwares calculam muito bem os valores de perda que são simulados tipicamente pelas ferramentas. Então, as perdas de temperatura, de sombreamento, eficiência do inversor, isso tipicamente os softwares eles avaliam e conseguem quantificar isso muito bem. Tem só um parâmetro que é muito importante, que é uma questão
que nós temos observado aqui no Brasil, que é o seguinte: quando a gente faz uma simulação de desempenho, né, em um software de simulação, eu tipicamente preciso definir qual é os módulos fotovoltaicos e qual é o inversor que eu estou utilizando. Qual é a potência de módulos fotovoltaicos e qual é a potência de inversor. E tipicamente a gente tem uma relação entre esses dois itens, potência dos módulos e potência do inversor. Bem, a relação entre potência dos módulos e potência do inversor a gente chama de sobrecarregamento, ou carregamento do inversor. E tipicamente o que acontece? Os módulos fotovoltaicos, em virtude de a gente ter essas perdas, né, por temperatura, essas perdas por sujeira, normalmente eu não meço a potência nominal do módulo fotovoltaico quando ele está instalado em campo. Ou seja, se eu instalei um sistema de, por exemplo, 3 kW, eu não vou muitas vezes enxergar em campo 3 kW, porque eu tenho uma série de perdas associadas ao sistema. E isso leva, tá, a uma característica de nós sobrecarregarmos o inversor. Esse sobrecarregamento do inversor nada mais é do que fazer o seguinte: é colocar um inversor ligeiramente menor do que a potência do sistema fotovoltaico. Então, por exemplo, nesse meu caso aqui, eu tenho um inversor de 2.500 watts. O que aconteceu? Ele começou a produzir, né, energia, né, começou a converter a energia que está sendo produzida pelo sistema fotovoltaico, mas quando ele chegou na sua potência nominal, ele foi saturado. Ou seja, o inversor ele não produziu mais potência do que aquela sua potência nominal. Então o inversor, né, que tem essa importante função de converter corrente contínua em corrente alternada, ele normalmente, né, tem uma potência nominal, o qual, caso eu carregue, caso eu conecte um sistema fotovoltaico muito maior do que essa potência, basicamente o inversor chega a um ponto em que ele não consegue mais processar nenhum valor de potência acima desse. Bem, qual é o ponto importante disso aqui, gente? O ponto importante disso aqui é que esse carregamento tem sido uma técnica muito importante de otimização econômica do projeto. Ou seja, eu estou dizendo que se eu quero instalar um sistema de 2 kW na minha residência, eu não vou comprar um inversor de 2 kW. Eu vou comprar um inversor um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Um inversor de 1.6, 1.7, 1.8. Com isso eu economizo, eu comprei um inversor um pouquinho menor. E eu sobrecarreguei o inversor. Bem, essas perdas, né, esse sobrecarregamento, ele não danifica o inversor. Ele não danifica. Mas por uma questão de resolução temporal, como eu simulo a minha simulação, como o software simula o desempenho do sistema, tá? Na prática, o que acontece? Né? Quando o sistema fotovoltaico recebe irradiância, né, ele está sendo irradiado, né, por radiação solar, esse aqui é um dia típico de um sistema fotovoltaico quando ele está nublado. Então eu tenho valores de irradiância muito elevados, valores até super elevados aqui, ó, de 1.400, 1.500 watts por metro quadrado. São valores que eu chamo de eventos borda de nuvem. Tá? E é isso que acontece no dia a dia. O sistema ele recebe irradiâncias muito elevadas. E nesses momentos, quando ele recebe uma irradiância muito elevada, mesmo com aquelas perdas de sujeira e temperatura, o inversor bate sua potência nominal, porque a irradiância é muito alta. Esses momentos aqui, a nuvem está agindo como uma lente. Contudo, quando eu olho esses mesmos dados, mas com uma resolução temporal diferente, ou seja, se eu não mais meço os dados com 1 segundo de resolução, se eu medir eles com 1 minuto, é o mesmo dia, a única coisa é que eu estou fazendo médias e agregando esse dado a cada 1 minuto. Ou a cada 5 minutos. Ou a cada 10 minutos. Ou a cada 1 hora. Todos esses dados que eu mostrei para vocês são exatamente o mesmo dia. É o mesmo dia. A única coisa que mudou é o quê? É a resolução temporal. Eu medi dados a cada 1 segundo, peguei 1 hora e fiz uma média. E é esse o dado que eu estou vendo. Todos os softwares de simulação, ou a grande maioria dos softwares de simulação, fazem suas etapas de simulação com um passo de 1 hora.
Ou seja, a resolução temporal, o passo que ele simula, é de 1 hora. Só que vocês viram que 1 hora é bastante diferente do que acontece na prática em 1 segundo? Ou seja, vamos imaginar aqui esse ponto, tá? 14 horas. Na minha simulação, o meu inversor, ele acha que eu estou recebendo uma irradiância de 600 watts por metro quadrado. Mas na prática, né, às 14 horas, vamos olhar aquele meu dia super ensolarado. Às 14 horas, tá, vamos pegar esse ponto, não é bem 14 horas, mas mais ou menos por aqui. Às 14 horas eu estou recebendo um valor de irradiância de 1.400 watts por metro quadrado. Puxa, a simulação ela não consegue avaliar bem as perdas do sistema, nesse caso aqui, né? Então, de sobrecarregamento. Exato, ela não consegue, gente. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: quando a gente faz uma simulação de desempenho e a gente sobrecarrega muito o inversor, que é uma prática muito comum no mercado, muito comum, dependendo dos fatores de sobrecarregamento, então 140% de carregamento significa que eu estou, por exemplo, colocando um inversor de 1 kW, mas estou associando a ele um gerador fotovoltaico de 1,4 kW. Então estão vendo que é 1,4, né, de sobrecarregamento. Então o que eu estou vendo é o seguinte: eu estou vendo aqui uma perda simulada com resolução de 1 hora, calculada pelo software, nesse caso específico, de 1%. Mas na prática, olha a minha perda, ela é de 3%. Ela é muito maior, muito maior. Então o que eu quero dizer com vocês, para vocês especificamente nesse ponto aqui? Tem 2 pontos. O primeiro, eu falei que todas as ferramentas elas são muito parecidas. São muito parecidas. E elas têm uma vulnerabilidade. Elas não conseguem estimar, calcular bem as perdas associadas a esse sobrecarregamento do inversor. Que é essa situação em que eu coloco mais potência, né, do sistema fotovoltaico do que a potência nominal do inversor. Essa é uma vulnerabilidade da ferramenta. E quanto maior esse valor de sobrecarregamento, pior, né, é essa estimativa do software. Então, vamos sobrecarregar pouco. Essa é uma questão importante. Vamos sobrecarregar pouco. Bem, se vocês levarem tudo isso em consideração, admitindo que eu já estou finalizando aqui minha apresentação, se vocês levarem tudo isso em consideração, possivelmente vocês vão fazer uma boa simulação. Vocês usaram uma boa base de dados de radiação solar, vocês arbitraram valores bem adequados, vocês não sobrecarregaram muito o inversor, e com isso, vocês possivelmente tiveram lá, né, um desempenho simulado que foi até bastante adequado em relação ao que, né, ao que a gente, né, vai medir em campo. Contudo, deixa eu compartilhar com vocês aqui um gráfico. Isso aqui são 16 usinas fotovoltaicas, 16 sistemas que nós medimos aqui no Brasil, que a gente monitora aqui no Brasil. Em laranja, bem forte, é a minha PR medida, ou seja, o desempenho que eu estou medindo desses projetos. Em amarelinho aqui, é a minha PR prevista, ou seja, é o que saiu lá da minha simulação, o meu dado simulado. Então vamos entender o quê? Eu fiz uma simulação com todo esse cuidado, com todos esses, né, pontos de atenção, e para essa minha usina, eu previ um valor de desempenho que na prática eu medi um pouquinho baixo. Para esse outro projeto, esse projeto que eu estou chamando de projeto 2, a mesma coisa. Eu previ um desempenho e medi um pouquinho abaixo. Quando eu olho para esse conjunto de projetos, tá, eu estou mostrando que na prática a gente muitas vezes tem previsto, a gente tem simulado projetos que quando a gente mede, os desempenhos dão abaixo dos previstos. Eles dão abaixo dos previstos. Bem, mas qual é o problema aqui, Lucas? Qual é o problema? Olha, o problema aqui não é problema nas usinas. O problema aqui é uma questão de nomenclatura. E isso vale tanto para o fotovoltaico, quanto aí para, né, outras questões de simulação que talvez vocês utilizem nos projetos de vocês. Nós temos, né, no fotovoltaico uma nomenclatura que é muito sutil, parece ser muito parecida, mas ela é diferente. Do que eu chamo de dado previsto e dado esperado. Deixa eu mostrar para vocês a diferença e fechar minha apresentação.
O dado previsto é isso que nós fizemos na nossa simulação. Nós pegamos um modelo de simulação, algum dos nossos softwares. Pegamos dados que foram arbitrados, dado de sujeira, dado de degradação, todos os dados que foram arbitrados, e eu coloquei nesse modelo. E eu peguei dados históricos ambientais, de radiação e temperatura, né, usando aqueles critérios todos que eu coloquei, processei esse meu dado e com isso eu tenho uma saída. E essa saída é o que eu chamo de prevista, saída prevista. Ou seja, é uma previsão. Previsão do tempo. Não é certeira, é uma previsão. E essa saída prevista vai mostrar o quê? Uma energia prevista e um desempenho previsto. Contudo, isso foi antes de ter executado a minha usina. Ou seja, eu estou tentando prever o futuro. Peguei dados ambientais, joguei no modelo e simulei. Agora eu tirei meu projeto do papel. Instalei ele, botei ele para rodar. E agora eu tenho uma grande diferença. Como o meu sistema ele está rodando, caso eu tenha medição de dados ambientais lá na minha usina, lá no meu sistema, um sensor, né, medindo irradiação solar e outro medindo temperatura, eu posso fazer o seguinte. Eu vou usar o mesmo modelo de antes, é o mesmo software, exatamente a mesma ferramenta. E eu vou usar as mesmas entradas que eu chamo de fixas, as que foram arbitradas. É a mesma coisa, eu botei lá nesse meu modelo. A única coisa que vai mudar agora é que essa minha nova simulação, ela não usa mais os dados históricos. Esqueçam o Atlas, esqueçam as séries sintéticas que vocês baixaram de graça lá da Soulcast. Vocês agora estão usando dados medidos de temperatura e radiação. E agora vocês têm dados que a gente chama de dados esperados. É o dado que eu espero obter em função das características ambientais que a usina vivenciou, por aquilo que ela de fato presenciou ali no seu dia a dia. E aí, gente, deixa eu mostrar um exemplo, tá, de um projeto que nós fizemos uma arbitragem judicial aqui. Esse empreendedor, tá, ele teve um desempenho previsto, que ele botou no contrato, de 77,1. Ele fez uma simulação, fazendo todas as melhores práticas, e ele deu lá um resultado de 77,1. E ele colocou isso no contrato. Só que aí, depois de um ano medindo, o valor medido, em azulzinho claro aqui, deu 76,5. Deu um desempenho menor do que aquele previsto. E ele ia pagar uma multa aqui. Ele ia pagar uma multa importante. Tá? Centenas de mil reais. Tá? E aí ele falou, puxa, eu preciso entender o que aconteceu. Por que eu não bati o desempenho? E a gente falou, olha, amigo, primeiro, vamos entender o negócio. Será que, de fato, esse era o desempenho mais provável de acontecer? Vamos pegar os dados ambientais medidos da tua usina, os dados de temperatura, e vamos fazer uma nova simulação. Vamos chamar isso de desempenho esperado. Bem, gente, o que a gente viu? A temperatura ambiente média daquele site era de 24,6, mas para aquele ano específico foi de 26,4. A temperatura ambiente mudou. E com isso, o desempenho esperado, o desempenho que de fato o sistema, né, deveria entregar, ele é menor. Ele foi um pouco menor do que aquele originalmente simulado. Foi de 74%. Então entendam que como o sistema teve um desempenho de 76,5%, esse empreendedor ele não deveria ser multado, ele deveria ser bonificado. O sistema desempenhou melhor do que a encomenda. Né? O ponto é entender o que a gente pode prometer. A gente não pode prometer dados previstos. O dado previsto ele é simplesmente um dado balizador, um dado orientativo. O dado esperado é, de fato, o meu dado que, aí sim, né, a gente, depois de instalado o sistema e monitorado, a gente pode conseguir, então, estimar, e aí sim, esse é o que, né, vai permitir que a gente avalie se o sistema está desempenhando bem ou não. E com isso, gente, então, eu finalizo aqui minha apresentação, tá, e fico aberto a questionamentos, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esses pontos que eu compartilhei com vocês. Simulação é muita coisa, tá? Mas espero ter mencionado pontos importantes aqui que possam, talvez, auxiliar a vida de vocês aí nos projetos. Certo.
Muito obrigado aí, Lucas, pela apresentação, muito interessante, bastante didática. Acho que deu para entender muito bem, né, essa colocação aí relacionada com as diferenças que se encontram, né, no que está previsto, no que está medido, o que as ferramentas, né, fornecem. Então, eu vou pedir, agradecer novamente a tua presença, a tua disponibilidade para poder dividir com a gente esse teu conhecimento, que é bastante importante. Não sei se o Matheus, você tem como tem alguma pergunta, alguma coisa da audiência que a gente poderia fazer? Como é que está aí? Temos. Tem uma pergunta do professor Lambert. Primeiro, ele agradece o Lucas, belíssima apresentação, muito obrigado. E aí são duas perguntas. A primeira é se o PR, o Performance Ratio, não muda muito do sul para o norte, por que não usar um indicador mais alinhado com a geração nas análises de múltiplos anos? E a segunda eu posso fazer depois dessa, Lupi? Perfeito. Desculpa, posso mandar por aqui? Pode sim, claro. Maravilha. Bem, ótima pergunta, né, de fato, do professor Lambert. Como o principal fator de perdas, né, de uma usina fotovoltaica ou de um sistema fotovoltaico é a temperatura, isso de fato é um coeficiente importante que impacta significativamente um sistema se ele está instalado aqui no sul ou lá no norte. Então, olhando aqui para o Brasil, a gente fala que os sistemas fotovoltaicos podem ter desempenhos da ordem de 75 a 80 e alguns pontos percentuais, dependendo da região onde a gente está instalado. Recentemente, ou talvez há algum tempo já, né, teve um artigo muito interessante, né, um pouco disruptivo, assim, que foi publicado mostrando, olha, PRs acima de 90% são possíveis? São possíveis, né, em países de clima muito frio, onde essas perdas de temperatura são muito pequenas. Então, Ô, Lucas, só um segundo, desculpa. Claro. O professor Lambert mandou de novo a pergunta, que talvez não tenha ficado muito claro. A pergunta dele era mais em relação à orientação no exemplo que foi dado, o norte e o sul do seu exemplo, que tinha pouca diferença. Justo. Tá, então, fechando esse ponto, né, então, só, né, já que respondi, né, outra questão, então, sim, né, o sistema fotovoltaico, se ele está instalado no norte ou no sul, né, a nível de latitudes mais baixas ou mais altas, a PR ela vai ser impactada pela temperatura. Né? Isso era um ponto. Agora, olhando, né, para a questão, né, levantada pelo professor Lambert, né, uma definição, né, assim, de PR, né, quando a gente mede PR, é basicamente, olhando para esse meu exemplo aqui, né, é o desempenho, é a irradiação que incide no plano do módulo, independente para onde ele está orientado, norte ou sul, né, é a irradiação que eu, de fato, tenho de incidência nele, em relação àquilo que ele gerou de energia. Então, isso cria, né, esse feeling, né, de que um sistema para o sul vai ter um desempenho ruim. Mas, na verdade, por esse entendimento, né, de que, claro, no sul eu recebo menos irradiação, mas com essa irradiação recebida, né, eu tenho uma produção de energia que vai ser baixa, mas ela né, ainda assim, ela vai ser coerente com o meu sistema. Então, fazendo essa relação, eu acabo tendo esse PR que não é tão impactado, né, em relação ao norte e ao sul. Né? Então, esse é um ponto. Matheus, me ajuda só um instante. Você está vendo a pergunta do professor Lambert aqui no chat? Porque eu não consigo ver. Não sei se só o... Eu vejo aqui. Eu não sei se todos têm acesso. Ali embaixo tem perguntas. Não, acho que... Aqui no bate-papo, para mim, eu não tenho. Quer que eu repita, Lucas? Eu queria só entender né, essa correção que o Lambert emendou no sentido, né, de ter, de repente, uma PR mais aderente, né, ao que de fato, né, o sistema representa. Sim, então se o performance ratio não muda muito do sul para o norte, naquele exemplo, né, por que não usar um indicador mais alinhado com a geração nas análises de múltiplos anos? Perfeito. Então, de fato, nesse sentido, né, o que eu estou mostrando é que o PR, ele não é um indicador que muitas vezes
expressa adequadamente aquilo que a gente muitas vezes, né, almeja, ou seja, que é ter um sistema fotovoltaico com a maior produtividade de energia possível. Então, como essa métrica, né, de PR é a principal, né, da minha simulação, ela normalmente é a primeira a ser avaliada, a primeira a ser utilizada, mas ela, concordo com o professor Lambert, muitas vezes ela não é a mais interessante do ponto de vista de indicadores. Nós temos outras, né, nós temos outras métricas, como, por exemplo, a produtividade, né, ou seja, a razão entre a energia gerada pelo sistema dividido, né, pela potência nominal dele. E eu consigo fazer essa avaliação de produtividade comparando, né, ou normalizando essa produtividade com os melhores ângulos de inclinação. Então, existem sim outras métricas, mas elas não são tipicamente, vamos chamar assim, compartilhadas diretamente pela ferramenta. A gente tem que fazer isso de maneira independente, né? Então, fica a atenção, né, de o usuário poder fazer isso, né, de maneira independente com os dados que ele está simulando, mas infelizmente a ferramenta ela não disponibiliza isso já diretamente. O seu microfone está mutado, professor. Obrigado, Lucas, pela resposta. Obrigado, professor Gomes, aí, pela colocação. Não sei se tem mais alguma outra pergunta, Matheus. Tem. No começo eram duas, né? E aí essa era a primeira, e a segunda é sobre o Solcast, ainda do professor Lambert também. Se o Solcast no Brasil tem dados das estações automáticas do INMET, ou sondas, ou usinas. Bem, de fato, outra boa pergunta. A gente está colocando, olha, série histórica é muito bom, é maravilhoso. Mas será que essa série histórica foi validada? Ou seja, esse cara que está provendo esse serviço é um bom, né, provedor de serviços? A Solcast tem poucos pontos de validação no Brasil. Tem poucos pontos de validação no Brasil. Então, esse é um ponto, né, assim, importante, né, que acaba, muitas vezes, trazendo uma certa incerteza para esse dado. Contudo, né, eu pulei aqui um slide, eu tenho um backup slide que eu queria, né, só compartilhar, né, com vocês, que é uma alternativa que nós temos utilizado para justamente tentar corrigir esse problema. E esse problema nós chamamos de Site Adaptation. Ou seja, basicamente, né, eu vou dizer que eu peguei um dado de satélite lá da Solcast de 2000 e qualquer coisa até 2020. Mas, por exemplo, pode ser que eu tenha dados medidos da minha região para um ano apenas, de 2020. Então, o que é feito? Eu pego essa série histórica de satélite e eu comparo com o meu dado medido, que normalmente é de pequeno prazo, né, 6 meses, 1 ano. Eu faço uma comparação direta entre esse dado medido em solo e o dado que foi estimado pelo satélite. Eu faço uma correlação entre esses dados. Eu faço um tuning, né, do meu satélite. E depois, com isso, depois de ter encontrado essa correlação, eu aplico essa correlação para todos os meus dados históricos. Essa técnica, né, que nós chamamos de Site Adaptation, é a metodologia que a gente tem utilizado para, então, corrigir essa incerteza, professor. Né, para, justamente, trazer uma validação do dado de satélite através de algum dado medido em campo. Mas, para isso, mais uma vez, eu preciso ter, pelo menos, um certo período de dado medido em campo. Né? Então, é uma maneira, uma alternativa, né, de nós qualificarmos e calibrarmos melhor o dado de satélite, apesar de ele não ter sido, né, extensivamente sido validado, né, lá na origem, lá no provedor. Beleza. Tá certo. Obrigado, Lucas. Não sei se tem mais alguma outra colocação, mais alguma outra pergunta? Tem mais uma colocação só, que é o PR não seria um bom indicador para BIPV, Building Integrated Photovoltaics? Se ele não é um bom indicador? Isso não seria um bom indicador. O PR, né, ele é uma métrica que é usual no mercado fotovoltaico. Ou seja, o PR, independente de ele ter essas particularidades, como eu coloquei, um sistema orientado para o norte ou um sistema orientado para o sul, é uma particularidade importante aquela que eu mostrei.
se a PR acaba representando bem o que a gente gostaria de dizer, ou seja, de ter um sistema com alta produtividade, um sistema que tem uma boa geração, bem, aí talvez, né, essa de fato é uma característica da métrica, mas ela é uma métrica usual no mercado, né? E tipicamente ela é uma métrica que todos os projetos, né, obrigatoriamente devem apresentar. Para o BIPV, a gente cai um pouquinho naquela questão de diferentes orientações, instalação em fachada, instalação, né, em orientações que não são as usuais. Então, apesar do PR, né, muitas vezes não representar muito aquilo que nós estamos procurando, que às vezes é a produtividade, eu quero saber se o sistema está produzindo uma quantidade de energia que, quando comparada com um sistema de referência, com um sistema ótimo, né, se de fato essa relação entre os dois ela é muito distante. Apesar, então, né, do PR não refletir isso, é uma métrica, né, que é uma métrica padrão do mercado. Então, o PR é, de fato, um indicador que também deve ser utilizado aí para BIPV, contudo, ele entra na mesma característica do Norte-Sul, onde essa produtividade relativa, que eu comentei antes, acaba sendo uma métrica, às vezes, mais interessante para entender o prejuízo que eu tenho ao ter instalado um sistema que não está naquela orientação adequada, naquela orientação ideal. Perfeito. Está ótimo. Obrigado, Lucas. Tranquilo, Matheus? Fechamos as perguntas, então, da audiência? Fechamos, né? Então, tá bom. Então, com isso, assim, eu agradeço, né, a gente encerra aqui a atividade. Eu queria agradecer novamente ao engenheiro Lucas pela excelente apresentação, foi muito bom, foi muito, assim, do ponto de vista de ilustrar como é que é essa questão da simulação e as preocupações que estão aqui com ela, foi muito bom. Então, deixa aí, o Lucas, se quiser fazer algum comentário final, eu agradeço novamente a tua presença, muito obrigado pela disponibilidade de poder estar dividindo com o teu conhecimento com a gente, e espero poder vê-lo aí em algum outro evento logo, muito brevemente. Lucas, a palavra é sua, por favor. Maravilha. Eu te agradeço, né, aqui a oportunidade, né, o convite que foi feito. Queria, então, né, mais uma vez, só colocar aqui a simulação, né, de um sistema fotovoltaico. Lucas? Eu estou aqui, no acho finalzinho que caiu. mesmo. Lucas? Estou ouvindo. Caiu um pouquinho, o comecinho caiu. Perfeito. Talvez tenha sido lá para o Alberto, mas eu estava comentando só, né, que eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui o convite, né, e comentar que a simulação de desempenho, né, de um sistema fotovoltaico, ela tem várias nuances, né, vários detalhes. Nós, no nosso site, no YouTube, do Fotovoltaica UFSC, temos muitas apresentações onde a gente tenta explorar com mais detalhes cada um desses tópicos, né? Então tem uma apresentação dedicada a Site Adaptation, algumas outras métricas, então fica aqui, né, o convite para vocês visualizarem, né, caso tenham interesse, esses pontos, né, mais detalhados, né, que eu não tive tempo aqui de abordar, mas estão lá, né, sendo apresentados. Então, com isso, mais uma vez, agradeço vocês e boa noite para todos. Obrigado, Lucas. Eu agradeço de novo também a tua presença. E lembro os participantes que a gente vai mandar brevemente um formulário para avaliação do webinar, né, que depois eu vou compartilhar os resultados com o Lucas. E os webinars anteriores que nós tivemos aqui presente, apresentando tanto ano passado e deste ano, estão disponíveis tanto no site do Student Chapter, do Student Branch, desculpa, de Florianópolis, quanto na EBIPSA também, no site da EBIPSA. Então, convido a todos da minha parte a poder olhar o que já foi apresentado de temas nessa área. E eu agradeço aí a presença de todos, uma boa noite, e passo a palavra para o Matheus para encerrar aqui o evento. Obrigado. Obrigado, professor. Eu queria agradecer também o Lucas, muito obrigado pela palestra, muito interessante. E só complementando o que o professor Alberto falou, se você quiser compartilhar também com alguém a sua palestra, o próprio link de inscrição vai dar acesso ao vídeo depois, então já facilita. Depois já é só entrar no mesmo link, aí tem que só fazer um cadastro bem rápido, assim, colocar o nome e o e-mail, mas aí já vai ter o vídeo do webinar de hoje disponível lá. E isso é válido para os outros webinars também. Maravilha, está ótimo, então.
Obrigado. Então, gente, uma boa noite para todos. Se cuidem, fiquem bem, com saúde. Muito obrigado por tudo. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado.